Hoje nós vamos expor um texto em Tiago, capítulo 1, verso 9 ao 12. Tiago, capítulo 1, verso 9 ao 12. Vamos fazer a leitura e depois nós vamos meditar. Diz assim a palavra do Senhor. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Se eu fizesse uma pergunta bem categórica aqui nesta manhã, quem tem saúde? Quem está saudável? A maioria das pessoas ela diz o seguinte, que saúde é a ausência de doença. E na verdade não é isso. Saúde não é a ausência de doença. Saúde não é o contrário de doença, não são antônimos. Nós podemos ser sadios e doentes. A Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, muitos não consideram o que eles falam, mas eles definem saúde da seguinte forma. Eles dizem que é um estado completo de bem-estar físico, mental, social, e não apenas a ausência de doenças. Claro, aí como é uma informação oficial, alguns já contradizem isso, Mas saúde seria um completo bem-estar, um completo sentimento de bem-estar. Você está bem emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Isso é praticamente impossível também. É praticamente impossível. Enfim, eu diria que saúde é a forma como o corpo e a mente reagem, o nosso físico e o nosso emocional reagem diante de um problema ou uma doença. Dito isso, eu quero falar justamente sobre isso nesta manhã. Como nós podemos afirmar que nós somos cristãos saudáveis? Como nós podemos dizer que nós temos uma saúde conforme a palavra de Deus ensina? Tiago, ele vai expor isso. Ser saudável, então, é reagir bem, é reagir corretamente, é reagir positivamente ante um desafio, seja qual ele for, físico, emocional, social, emocional ou espiritual. Você conhece se uma pessoa é saudável, se um cristão é saudável, conforme ele reage à pressão, à provação que ele recebe. Então, não é exagero ou errado afirmar que nós percebemos o quanto ou como nós somos saudáveis quando nós ficamos doentes. Parece até redundante, Mas como o nosso corpo reage, como a nossa mente reage, como nós reagimos, vai definir se nós somos saudáveis ou não. Então, é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Então, nós como cristãos saudáveis, não quer dizer que não é um cristão saudável, por exemplo, não é aquele que não enfrenta provações. Mas é aquele que mantém o seu bem-estar social. E esse é o ponto-chave que nós precisamos entender como cristãos. Muito tempo nós aprendemos erroneamente. Nós pensamos que, por nós sermos cristãos, nós precisamos ter uma linha, nós precisamos sempre estar em uma linha acima.
Quer dizer que nós sempre temos que estar bem emocionalmente, espiritualmente, nós sempre temos que estar bem alinhavados fisicamente, materialmente. Então quer dizer que nós somos cristãos saudáveis? Não. Eu sempre digo assim, nós precisamos ter uma linha média. Nós precisamos sempre estar bem equilibrados em todos os sentidos. Mas não quer dizer que sempre todos os componentes da nossa vida, a nossa mente, o nosso físico, o nosso emocional vão estar equilibrados. Às vezes nós vamos estar muito tristes. Às vezes nós vamos estar muito felizes. Às vezes nós vamos estar emocionalmente quebrados. Às vezes nós vamos estar emocionalmente muito bem. Mas tudo isso faz parte, e é disso que Tiago está tratando justamente nesse trecho desta carta. Tiago está falando sobre a provação, como nós cristãos devemos enfrentá-la, como nós devemos tirar proveito da provação para nós crescermos, para nós nos fortalecermos, para nós nos aprimorarmos, em outros sentidos, para nós criarmos anticorpos. Tiago 1:2, por exemplo, ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, uma das coisas que nós devemos ter em meio a essa provação, em meio à vida, porque a nossa vida já é uma provação, principalmente vivendo no Brasil, nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos saber que essa provação ela não é insuportável, ela não é devastadora como ela aparenta ser. Por isso que Tiago ele vai dizer assim: agora, se vocês têm falta, continua no verso 5. Agora, se vocês têm falta de sabedoria, vocês precisam pedir a Deus. Nós, muitas vezes, quando nós entramos em um problema, em uma situação, o que nós pedimos para Deus? Deus soluciona. Deus, resolve isso para mim. Aí nós temos essas igrejas mais espirituais, dizem que se você orar, ou se você trouxer um voto aqui, Deus vai lá no banco e paga a tua conta. E ainda tem testemunhos que afirmam isso. Eu não sei quanto eles pagam para fazer esses testemunhos. Não é assim que funciona. A Bíblia diz que Deus, nós precisamos pedir o quê? Sabedoria para Deus. Porque Deus a dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Peça, confessa sem duvidar, pois aquele que duvida, semelhante à onda no mar, levado e agitado pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida, instável em tudo que faz. Então, o que Tiago está dizendo aqui? Que nós vamos passar, ponto 1, nós vamos passar por provações. Ok. O que nós devemos fazer? Como nós devemos reagir? Primeiro, pedir sabedoria para Deus. E aproveitar, tirar o máximo de proveito daquela provação. Entenda, a pessoa que você é hoje é fruto também das provações que você passou. No verso 9 diz, e isso é interessante, Tiago ele é cirúrgico aqui. Ele diz, o irmão de coração humilde deve orgulhar-se quando estiver, quer dizer, quando ele ficar rico. O rico deve se orgulhar quando ele volte a ser pobre, porque o rico passará como a flor do campo. E assim ele continua dizendo. Mas, em primeiro lugar, e é o que eu quero ensinar vocês hoje, qual deve ser a nossa atitude como um cristão em meio à provação? 3 pontos que eu quero falar com vocês. Primeiro, um cristão saudável, aquele que tem uma maturidade espiritual, ele vai entender o seu coração. Ele vai entender o seu coração. Primeira atitude, o cristão ele precisa manter o seu coração em ordem. Buscar entender, buscar compreender. O que Tiago está dizendo? Olha só, vamos tentar entender. O irmão de coração humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se se caso passar a viver humilde. É uma pena que a NVI, né, essa versão, ela tenha traduzido esses 2 versículos dessa forma. Né?
Tiago está tentando, vamos dizer, nessa versão, Tiago está falando o seguinte: o irmão pobre deve orgulhar-se quando ficar rico. Né? No verso diz, o irmão rico deve orgulhar-se quando ficar pobre. Se essa é a tradução correta, Tiago está dizendo que todos devem estar contentes em qualquer situação. Até que parece razoável, mas aí nós vamos para uma outra versão, por isso é importante. Nós vamos para a ARA, para a revista atualizada. Tiago está dizendo assim: o irmão, porém, de coração humilde, glorie-se na sua dignidade e o rico na sua insignificância. Me parece ser melhor assim, né? Porque revela uma coisa muito mais sublime aqui. Revela que o contentamento não deve você ser pobre, não deve você ser rico. O contentamento deve ser Cristo. E isso é interessante. Tiago está revelando que tanto para o pobre, tanto para o rico, a aprovação ela é a mesma. E nós já vamos entender qual é a aprovação. O medo. Para o pobre, o medo é não ter. E eu creio que a grande maioria que está me olhando aqui é isso, né? Não? A grande maioria é o medo de não ter o suficiente. Para o rico, é perder aquilo que ele tem. Também é o medo. Então, o medo faz com que o rico e o pobre sofram e pequem. O pobre ele pode amar tanto dinheiro que quer ter muito, mais do que precisa. O rico pode amar tanto que não quer perder aquilo, é o mais precioso para ele. Então, o medo em volta à questão dinheiro faz com que ambos pequem. Porque claramente, se eles fazem com que eles mostrem e eles aflorem que o contentamento deles não é Cristo. Então, a aprovação não está, entanto, no fato de não se ter nada ou de se ter muito, mas na forma como se olha com aquilo que você tem ou não tem. Esse princípio não se aplica somente à questão financeira, por exemplo, que Tiago está ensinando aqui. Mas, por exemplo, outras situações. Uma mãe que não tem filhos, por exemplo, ela tem medo de não ter filhos. E a que tem filhos tem medo de um dia perder um filho que tem. Isso é natural. Um profissional tem medo de nunca se tornar bem-sucedido, ou aquele que é bem-sucedido tem medo de deixar de ser bem-sucedido. Quem está solteiro, por exemplo, tem medo de não se casar, e quem se casou tem medo de ficar sozinho. O enfermo, por exemplo, tem medo de não ser curado, e aquele que está bem fisicamente, tem saúde, tem medo de ficar doente. O jovem, a jovem, a mulher, o homem, tem medo de não ter o corpo, de não ter o cabelo de uma determinada maneira. E quando alcança aquele padrão, tem medo de perder aquele padrão, e assim vai. O pobre tem medo de não ficar rico, e o rico tem medo de ficar pobre, e por aí vai. Essa é a leitura do mundo atual. A aprovação nem é tão difícil pelo que se tem ou pelo que não se tem. Pelo que conquistou, por aquilo que se perdeu, mas da forma como nós enxergamos os fatos. Paulo, ele sabia disso, e Paulo ele vai dizer lá em Filipenses, no capítulo 4:11, ele diz: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Então, Paulo está dizendo que ele aprendeu o segredo de viver contente em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí ele fecha com aquele versículo 13. Posso tudo naquele que me fortalece. E quem é? Cristo. Enquanto nós não tivermos no nosso coração o contentamento principal que é Cristo, nós vamos ver as provações de maneira muito errada.
Eu sei, você pode responder essa pergunta, você tem passado alguma provação? Claro. Você tem medo do que hoje? O que predomina no teu coração? Eu quero que você entenda o teu coração nesta manhã. O que tem feito você ficar com a mente dividida? Qual é o seu medo? Marta, ela descobriu que ela estava correndo em vão. Lucas, todo mundo conhece essa história, quando Jesus vai à casa de Marta e Maria. Marta estava correndo, preparando tudo, Maria estava aos pés do Senhor aprendendo. E aí em Lucas 10:41 diz, respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada. Quer dizer o quê? Você está dividida. Você está com a mente dividida, você está inquieta, você está agitada com muitas coisas. Todavia, uma coisa apenas é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Nós nos preocupamos demasiadamente. Preocupamos. Se nós fizermos uma breve análise sistemática da palavra preocupamos, antes, ocupado, pré. Estamos nos ocupando hoje, antecipadamente, com aquilo que nós estamos pensando que vai acontecer. E a ciência diz que 80% das coisas que nós nos preocupamos nunca chegarão a acontecer. Preocupação. Nós estamos nos ocupando do futuro, agora, e estamos sobrecarregando o nosso coração. O que, em outras palavras, é isso? Falta de fé, falta de confiança. Então, o cristão saudável, ele vai entender o seu coração. E ele faz algumas perguntas. E ele diz, o que a provação está revelando em meu coração? O que realmente está faltando? Alguém está faltando? Alguma coisa está faltando? Não será que eu estou tendo muita falta de Cristo? Não será que eu estou tendo essa melhor parte? O pobre que temia não ficar rico um dia, o rico que temia ficar pobre. Marta achava que o problema era a Maria sentada aos pés de Jesus e não estar ajudando ela. Tiago e Jesus disseram que o pior que pode faltar para um cristão é a alegria no Senhor. É o regozijo em Cristo. Então, primeiro, nós temos que entender o nosso coração. Segundo lugar, nós entendemos o nosso coração. A provação, ela traz desequilíbrio. Ela faz uma força, e ela nos desequilibra. Pode ser uma enfermidade, pode ser uma tristeza, pode ser uma depressão, pode ser uma ansiedade, pode ser uma questão financeira, pode ser, enfim. Mas ela vem e nos desequilibra. Então, se nós entendemos o nosso coração, se a nossa alegria está em Cristo, nosso contentamento é Cristo, nós precisamos aprender a equilibrar essa pressão. Quando você está andando no asfalto, de moto você sente mais, quando bate um vento, a moto ela tende a desequilibrar. Mas o bom motorista, ele sabe equilibrar ela. Mesma coisa quando você está de carro. Você pega um objeto na rua, você atropela um animal, se você não conseguir equilibrar, você vai capotar, você vai se machucar, você vai se ferir. Podemos entender isso também desta forma. A provação, ela vem para desequilibrar, mas o cristão saudável, ele equilibra a pressão. Ele equilibra. Ao detectar o problema, ao detectar a provação, fica mais fácil. Olha só o que Tiago, voltamos lá. Ele diz, o irmão de coração humilde deve se orgulhar quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se quando passa a viver de forma humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz calor, seca a planta, cai a sua flor, a beleza é destruída, da mesma forma como o rico murchará em meio aos seus afazeres. Então, se a pressão é querer ter o que não tem, ou é perder aquilo que conquistou, nós precisamos trazer isso à luz da Bíblia. E Tiago faz isso de uma forma sábia. Ele diz que tudo o que tememos não ter e tudo o que tememos perder deve ser amado à proporção do que isso vai durar. O que Tiago diz, por exemplo, ele diz no verso 10, o rico passará como a flor do campo. Quer dizer que isso é rápido.
A riqueza, ela não tem muita validade aqui na terra. Ela é durável. Mateus 6,19 diz que não acumulem para vós tesouros na terra, porque a traça e a ferrugem destroem. E os ladrões, eles arrombam ou furtam. Quer dizer, os nossos tesouros, os nossos valores não podem estar nas coisas que são passageiras. Pois vêm e vão. Mesmo que por um momento elas vão trazer um bem-estar, uma alegria, mas elas vêm e vão. Tiago diz que o sol se levanta, traz o calor, esse mesmo calor seca a planta, cai a flor, a beleza então é destruída. Da mesma forma o rico, porque nós temos essa imagem. Não, se eu fosse rico, caramba, aí você vai falar com o rico, tem outra preocupação lá. Conversei ontem com um irmão, a qual eu já fui pastor dele. E aí ele disse, pastor, eu não sei quanto eu tenho na minha conta. Se é 1 milhão, se é 2 milhões, eu olhei, acho que tá. E aí me contando sua vida cheia de problemas. Eu falei, pois é, eu preciso trabalhar todo dia. Todo dia. Nós precisamos trabalhar para que Deus alcance o necessário. E essa é a graça da vida. Agora, se nós temos o suficiente, nós vamos ficar apegados. Eu não posso perder, eu não posso gastar, eu não posso fazer isso, não posso fazer isso. Então, os nossos tesouros, os nossos valores não podem estar impregnados, não podem estar roubando a nossa alegria. Então, a pressão das provações, elas são amenizadas quando nós colocamos tudo na perspectiva e no tempo de Deus, na soberania de Deus. Aquilo que o tempo, aquilo que as provações podem destruir, sonhos, até mesmo ilusões, não merece a nossa devoção. Apenas Deus, que é eterno, merece a nossa devoção. As provações, a nossa tristeza, a nossa angústia, a nossa provação, isso não pode ser maior que a nossa esperança. Salmo 23, e nós falamos sobre o Salmo 23, diz, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me um banquete à minha vista dos inimigos. Tu me honras, ungindo minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Entenda. Primeiro, o que está afetando o teu coração. Segundo lugar, a provação vem, você equilibra essa pressão. Em terceiro lugar, você precisa esquadrinhar o coração, equilibrar a pressão. Agora você precisa ter essa visão. Você precisa enquadrar a visão. E agora você volta os teus olhos para a eternidade. E enxerga a tua vida à luz de como Deus olha a tua vida. Deus, ele tem um propósito para cada provação. Tiago 1,12 diz, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Deixa eu fazer uma analogia rápida aqui. Feliz não é o homem que vive que vive temendo perder o seu dinheiro. Feliz não é o homem que vive temendo deixar de ser rico ou tentar de ser rico. Feliz não é um homem que vive agitado, querendo ter ou temendo perder. Feliz não é um homem que tem a mente dividida, que vive ocupado e preocupado. Mas o que diz a palavra? Feliz é o homem que persevera na provação. Afinal, não é o que ele deseja ter, não é o que ele teme perder, que vai trazer alívio para suas, mas é o que ele faz enquanto isso. O que ele precisa é de Cristo. O que o homem precisa
é amar o Senhor de todo o coração. O que o homem precisa de fato é abandonar as suas paixões desvairadas, é suportar as provações, para que ele seja aprovado, para que ele seja aprovado. Esse é o homem feliz. Tem um homem sábio chamado Agur. Provérbios 37, 9 diz: duas coisas peço que me des antes que eu morra. Primeiro, mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Quer dizer, a mentira pode ser as falsas esperanças, os sonhos, as ilusões. Não me des pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. Eu diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, eu poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Eu te pergunto nesta manhã, você tem o necessário? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Então, um cristão saudável não é a ausência de provação, não é a ausência de doença. Assim como você ser abençoado, não é você estar imune às provações. Um cristão saudável, ele vai esquadrinhar, ele vai entender o seu coração. Ele vai procurar os ídolos do seu coração e vai destruir os ídolos do seu coração. Você tem passado alguma provação? São algumas perguntas. A primeira pergunta: o que você carrega no coração? Quais são os seus medos? Quais são os seus desejos? Como é que você lida com toda essa pressão? O que você faz com a ansiedade? No que você coloca a tua visão? Qual é a tua expectativa? Onde é que você foca? Onde é que você mira a tua vida? Você coloca um alvo, um objetivo. Quem é esse teu alvo? Você precisa fazer com que Cristo seja o teu tesouro, que Cristo seja o seu prazer, que Cristo seja o seu Salvador, que Cristo seja o teu Senhor. Uma coisa somente nos é necessária, e essa não nos será tirada. Diga isso, Maria. Cristo. Cristo. Apenas Cristo é necessário. O mundo, ele nos faz pensar, o mundo, ele nos faz refletir, o mundo, ele nos oferece tantas coisas. E a religião falsa, ela tenta aguçar as nossas emoções. O mundo, a religiosidade, ela faz nós tentar preencher o nosso coração com outras coisas. Mas eu quero dizer que a única coisa que é capaz de satisfazer os anseios da nossa alma é Cristo. O contentamento deve ser Cristo. Você vai passar por provação, mas você será feliz quando você suportar a provação. Acima de tudo, entenda que Deus tem um propósito acima de todas as coisas. A Bíblia diz que Deus, ele disciplina e ama a todos quanto ele ama. A Bíblia diz que Deus, ele disciplina e repreende a todos os que ele ama. Por que nós somos às vezes duros com nossos filhos? Porque nós amamos a eles. Por que nós provamos? Por que nós repreendemos os nossos filhos muitas vezes? Porque nós amamos a eles. Por que nós não fizemos isso com os filhos dos outros? Porque eles não são nossos filhos. Nossos filhos nós cuidamos com modo especial. Assim Deus faz com a sua igreja. Assim Deus faz com nós. Ele nos repreende, Ele nos prova, Ele nos puxa a nossa orelha, Ele nos direciona e Ele é todo poderoso. Ele usa as circunstâncias mais engraçadas, mais coloquiais da vida para mostrar o seu grande amor por nós. O que o fogo faz com o ouro? Purifica. Mas quanto mais fogo, quanto mais o ouro ele é passado pelo fogo, mais limpo ele fica. E o que isso significa? Que mais quilates ele tem.
E quem conhece um pouco de ouro, né, quanto mais quilates, mais caro ele é. Isso parece até uma mensagem aqui, né? Mas essa é a realidade. As provações, elas fazem isso conosco. Elas mudam o nosso quilate. Elas nos limpam da imundícia deste mundo. Porque quando nós passamos pelas provações, nós começamos a perder o prazer. Eu sempre gosto de usar essa referência. As provações, as enfermidades, as circunstâncias da vida, elas fazem nós olhar para a eternidade e fazem nós perder o apetite pelas coisas desta terra. Então isso é necessário, passar pelas provações. Se colocamos em pé nesta manhã.